gente, meu nome é Luísa Freire e esse é meu primeiro vídeo do canal. Gente, e se inscrevam no canal, curtam e comentem nesse vídeo. Eu sou um pouco nova nisso, mas com o tempo eu vou aprendendo a gravar vídeos melhores, com qualidades melhores. E é isso, se inscrevam, comentem, salve, sei lá o que, tem um monte de coisa aí pra fazer. Mas façam isso, thank you. Hoje eu vim contar como eu renunciei à minha pornografia. Gente, esse é um assunto muito delicado porque muitas pessoas não consideram pornografia, mas sim, é pornografia, que é a pornografia literária, e como isso me fez mal. Eu sempre gostei de livros, eu comecei a ler muito nova, eu comecei a ler com 13 anos, por aí. E eu comecei lendo livros, na verdade eu comecei lendo gibis, né? E com o passar do tempo, eu fui entrando na adolescência e eu comecei a ler romances, a consumir romances, sabe? E com o passar do tempo, eu sempre fui aquela garota alternativa, sabe? Aquela garota que gostava de ser diferente. E aí eu queria ler tipos de livros diferentes, sabe? Grande parte disso também teve a ver com a minha conversão. Porque hoje em dia eu sou cristã, graças a Deus, Jesus me encontrou, me lavou e me curou, né? Mas nem sempre eu fui assim. Infelizmente, né? Eu vivi bastante tempo afastada de Jesus e vivendo no mundo. Então, eu comecei a descobrir novos estilos de livros de romance, que os famosos dark romances. E tem muita gente que defende esse estilo de literatura, tem muita gente que aconselha, que indica. Gente, não façam isso, isso é uma porta aberta de Satanás, tá, gente? Não é porque é um livro que não é pornografia, gente. Eu comecei consumindo com 16 anos, claro, né, tem indicação atrás que é maior de 18, mas ninguém respeita isso, gente. E então, eu comecei lendo com 15, 16 anos um livro de uma menina de 19 anos que ela se relacionava com o sogro dela. Gente, isso é coisa de um adolescente ler, não é? Tá, beleza, muita gente vai falar, mas isso não tem nada demais. Mas eu comecei a ler livros mais violentos. Eu comecei a ler livros de incesto, eu comecei a ler livros de prostituição, né? Esses livros, eles mudaram a minha visão de relacionamento. Eu comecei a idealizar relacionamentos tóxicos, relacionamentos agressivos. Gente, tem um livro aqui que o cara, ele simplesmente deixa a menina cega. Então, assim, tudo que a gente idealiza na nossa cabeça, tudo que a gente medita naquilo, a gente tem uma facilidade maior de se envolver em situações. Claro, eu me envolvi em um relacionamento abusivo, eu tive um relacionamento tóxico, obviamente foi pelas minhas escolhas, mas por eu me atrair por esse tipo de relacionamento, por eu entender que isso era amor. Gente, isso não é amor, sabe? Amor é diferente, é puro, é leve, enfim, amoroso, não é ciumento, não é agressivo, não é... Gente, tem um livro aqui de trisal, isso não é, sabe? Obviamente, graças a Deus, hoje meus valores e princípios mudaram, né? Hoje eu entendo o que é uma família, o que é amor, o que é um relacionamento saudável. Mas quando eu tinha 16 anos, 15, eu não entendia. E eu aconselho a você nunca nem passar perto desses livros, porque... consequentemente, eu lendo esses livros, eu também consumi, né, vídeos pornográficos, enfim, e isso destruiu minha mente, né, claro, é um processo de santificação, um processo de cura, mas isso destruiu a minha mente. Chegou um dia que eu falei, cara, eu não quero mais ser assim, só de olhar isso, sabe, escuro, depressivo. Quando eu li esses livros, eu me sentia triste, eu me sentia cada vez que eu precisava de mais e mais e mais, eu queria viver aquilo, eu queria estar sempre numa situação de perigo, uma situação de... Gente, isso não é legal. E aí teve um dia que eu, né, decidi, eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida, eu não quero mais consumir esse tipo de conteúdo. Claro, a minha aproximação de Cristo também foi muito importante, mas... eu olhei e eu falei, isso não é o que eu quero pra minha vida, sabe? Não é o que eu quero pra mim. Eu quero consumir coisas boas, eu quero ter uma mente saudável. Eu via pornografia, eu via maldade em tudo. Qualquer gesto da pessoa, qualquer situação inofensiva, qualquer situação, assim, natural. Eu já via maldade, eu já via sexualidade, eu já via fanfic, eu já via... Então minha mente, ela era extremamente poluída, ela era possuída, sabe? Isso me levou a ler não só livros com relacionamentos tóxicos, relacionamentos perturbados,
como me levou a ler livros piores, sabe? Livros de terror, livros de canibalismo, livros de... Enfim, livros de muita coisa, gente. E não defendam, não aceitem quando a pessoa fala que isso é literatura, que isso é cultura, porque não é. Isso é pornografia, isso é errado, isso vai te fazer mal, isso vai fazer mal pra sua mente, isso vai fazer mal até pra você dormir, você não consegue ter paz, sabe? E claro, sem contar o mundo espiritual, né? As portas que isso abre. E você, menina, garota, mulher, que você tem interesse por esse tipo de coisa, não alimente, sabe? A nossa natureza, ela é caída, ela sempre vai ter uma facilidade maior a se inclinar, a querer ir pra esse caminho, mas cabe a gente falar não, cabe a gente dizer não, sabe? Não é porque você quer algo que você tem que ir lá e fazer, não é porque você quer ler algo que você tem que ir lá comprar, sabe? Tudo é o que a gente alimenta, tudo é o que a gente consome. E por que não escolher consumir coisas boas? Por que não escolher... Você quer ler um romance? Leia um romance saudável, sabe? Hoje em dia eu não leio, né? Mas romances desse tipo, a minha maior parte de leitura é livros cristãos. Mas mesmo que hoje eu quiser consumir um romance, por que não ver algo bom, sabe? Um relacionamento puro, sabe? Não... Gente... Tem tanta coisa pesada aqui. Teve uma vez que o cara, ele ficou em cativeiro, tinha que comer cocô e xixi, depois ele se apaixona pela mulher lá. Então, tipo assim, não é uma coisa que mulheres têm que consumir. E não é sobre feminilidade, mas tirando essa questão toda, a nossa natureza, ela clama a delicadeza, ela clama a coisas puras, sabe? A sentimentos puros, a coisas bonitas, sabe? Isso é da mulher, sabe? Por que contrariar sua própria natureza e ir pro lado ruim, sabe? Não tem sentido. Então, hoje, graças a Deus, eu fui liberta, né? Graças a Deus. Antes mesmo da minha conversão, eu já tive um despertar ali. Mas se você tá passando por isso, se você consome esse tipo de livro, pare agora. Porque isso vai ter consequências muito sérias no futuro, sem contar o mundo espiritual. Sério, gente, isso é muito pesado, isso é muito sério, isso é muito importante. Nunca vai ser só um livro, nunca vai ser só um filme, nunca vai ser só um vídeo. Não, isso é muito além, isso é muito além do nosso entendimento. Sem contar, gente, os malefícios que tem consumir pornografia, tanto literária quanto em vídeo, sabe? Estudos mostram que a mulher, ela começa a ter ansiedade, comparação, ela desenvolve os problemas psicológicos só por consumir pornografia. É tão perigoso isso que causa o mesmo efeito de droga no nosso cérebro, porque cada vez a gente tá mais viciado e cada vez a gente quer um conteúdo diferente, a gente não consegue mais se contentar com aquilo que a gente tá vendo, a gente sempre quer algo a mais. A ciência fala que até mesmo a nossa memória é atingida, sabe? A gente começa a desenvolver problemas de memória, a gente começa a desenvolver tantos problemas psicológicos. Poxa, é só você pesquisar, você vai ver os malefícios que tem. Então, lute contra a sua carne, não consuma pornografia, mesmo que seja em livro, mesmo que seja, sei lá, uma foto, não consuma. Diga não à pornografia, porque você não precisa ser escravo de algo. Você precisa ser liberto, você precisa ter domínio próprio, você pode, sabe? Você não precisa ser escravo dos seus vícios. Gente, eu me isolava tanto quando eu consumia isso, eu me isolava tanto, eu só queria ficar em casa lendo, eu só queria aquilo, eu só queria, né, sexo. E, tipo assim, nada me satisfazia, sabe? Um relacionamento calmo, ele nem me gerava interesse, porque a minha mente, ela já estava totalmente corrompida. A minha visão, valores de algo saudável não existia mais discernimento. Então, chegou um dia que eu falei, cara, eu tenho que colocar um fim nisso, sabe? Como eu gostaria que a minha irmã lesse isso, eu gostaria que futuramente a minha filha lesse isso, não. Então por que eu tô fazendo isso, sabe? E aí eu fui deixando de ler aos poucos, eu era uma grande consumidora também do Stephen King, eu ainda admiro muito as obras dele, mas até mesmo os livros dele estavam me fazendo mal. E hoje em dia, as pessoas me perguntam, né, por que eu guardei os livros. E não é porque eu vou ler de novo, eu não vou ler de novo, mas sim é um lembrete do que eu já venci. E, claro, as pessoas falam, por que você doa pra outra pessoa? Ou por que você simplesmente não joga fora? Porque é uma vitória eu ter conseguido parar com isso. Eu era extremamente viciada, eu gastava todo o meu dinheiro nesses livros. E eu não quero doar pra uma pessoa pra ela ser impactada da mesma forma que eu fui, sabe? Eu não quero doar algo pra pessoa que vai fazer mal pra ela. E então eu escolhi permanecer com os livros mais pra uma vitória mesmo, mais pra mostrar de onde eu saí e que eu posso vencer.
sabe? Então, não tem como a gente servir os dois senhores, né? Não tem como eu servir a pornografia e servir a Jesus, que é meu mestre, que é meu exemplo de vida, que é quem eu escolho todos os dias. Não tem como eu manter uma mente sã e uma mente saudável consumindo esse tipo de coisa, consumindo vídeos pornográficos, consumindo, falando coisas desse tipo. Então, eu fiz uma escolha, graças a Deus, Deus me ajudou, porque sozinha, né, a gente não consegue nada, a gente só consegue coisas boas por intermédio de Deus. Mas eu oro para que todas as pessoas tenham o despertar espiritual que eu tive e o discernimento, né? Porque tem muita gente que fica cego nisso. Eu demorei muito tempo, eu demorei dos meus 15 aos meus 18 anos, 19 anos, pra ter esse despertar. Mas tem gente que não se desperta em uma vida toda. Então eu oro pra que todo mundo tenha discernimento e consiga sair da pornografia. Porque pornografia nunca vai ser só pornografia. Ela te mata e te enfraquece. Ela deturba a sua mente aos poucos e ela consome como se fosse um bicho comendo a sua mente. Então, isso é muito sério. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu posso trazer mais. Foi um pouco amplo, porque eu quis falar mais como foi a minha experiência e como eu saí disso, né? No começo foi bem complicado, eu sentia bastante falta, queria sempre estar lendo, mas a gente sempre tem que ter disciplina para as coisas e falar não. É sempre importante a gente sacrificar a nossa carne e entender que não é só mais um livro, não é só mais um vídeo, é um ciclo vicioso que se você não decidir sair, você não vai conseguir. E não importa quantas vezes você recomece, o importante é não desistir, sabe? Então, que Deus esteja com vocês e que Jesus alcance todos. Somente em Jesus a gente tem discernimento do que é certo e somente em Jesus a gente consegue se livrar. Jesus pode te curar, Jesus consegue te salvar, mas para isso você tem que querer. Não precisa de muito, Deus não exige muito da gente, isso é porque a gente não tem nada para dar, mas basta você querer e clamar a Deus, que Ele vai te ajudar. Só você buscar e você vai encontrar Jesus. Então, se você quer se libertar da pornografia, se você quer se libertar de qualquer vício, se você quer se libertar de qualquer coisa, clame a Deus e Ele vai te escutar. Basta você fazer uma oração, basta você pedir pra Ele, você falar, Jesus me ajuda a sair desse vício, eu não consigo sozinho. E Jesus, Ele é tão misericordioso que Ele vai te ajudar, que Ele vai estar lá com você, que Ele vai te auxiliar, Ele vai te dar força, porque sozinho, gente, a gente não consegue. Quantas milhares de coisas eu já tentei fazer sozinha, eu não consegui. Eu só consigo porque Deus me ajuda. E isso não é simplesmente acreditar acreditar em mim, acreditar que palavras de afirmação têm poder. Porque é isso, gente, desculpa, mas não tem, sabe? Claro, tirando a parte bíblica, né, que a gente tem que declarar coisas boas, quem tem poder é Deus, a gente não tem poder. Deus tem. E graças a Deus a gente tem acesso a Ele. Então por que não te dizer esse acesso, sabe? Por que não? A gente tem acesso livre a Deus por Jesus. Então por que não clamar? Por que não pedir pro nosso Pai, sabe? A partir do momento que a gente aceita Deus, a gente é filhos de Deus. E não é todo mundo que é filho de Deus, é somente quem aceita Ele. Então, por que não ser filho de Deus? Por que não caminhar nessa vida obscura com Deus? Você não precisa disso. Você precisa de Deus. Ele te salva. Ele te dá alegria. Ele te dá prazer. Não isso. Isso é um prazer momentâneo. Isso é... Gente, isso só é nada, sabe? Isso é 5 minutos de felicidade. Igual pornografia, que você tem uns 5 minutinhos ali de prazer e acaba. Com Jesus, não. É uma vida toda de alegria. Claro, vai ter dificuldades, vai ter diversidades, porque a gente vive um mundo caído, mas a gente tem a promessa da alegria em Cristo Jesus. Então, você só precisa pedir. É isso, beijos, e se vocês quiserem que eu faça mais algum vídeo, é só comentar aqui. Eu adoro gravar e eu adoro falar. Então, é isso, beijos. Gente, um bônus da minha estante, eu sempre olho e vejo isso como um reflexo da minha mente. Eu tenho mais livros atrás, mas olha a parte de cima como era escuro e carregado, e aí depois, né, tudo colorido, regre vivo. Tem muitos livros da minha irmã, mas grande parte também é meu. E aqui embaixo tem alguns livros cristãos.